Paz, Norma. Boa noite, minha irmã. Paz, minha irmã. Márcia, paz do Senhor. Deus abençoe, minha amada. Boa noite. Enquanto isso, enquanto esperamos mais pessoas entrarem, vamos ouvindo essa canção. Ai, Jailson. Bom tê-lo aqui, hein, Jailson? Já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar. Paz, minha irmã Beth Feijó, paz do Senhor, irmã Elizabeth. Que eu consegui contar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino. Paz, Camila, boa noite, minha irmã. Mais alguns minutinhos e nós vamos estar começando o nosso segundo estudo sobre marcas de uma igreja triunfante em tempos de crise. E hoje nós vamos falar sobre a segunda marca da igreja triunfante em tempos de crise. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, glórias a Deus. Se você puder compartilhar, se você que está aí puder compartilhar, apertar o botãozinho aí, de compartilhar essa live, se você puder fazer isso, que eu tenho certeza que esse estudo vai abençoar mais pessoas. Paz, pastor José Carlos, boa noite. Paz, Marcelo. Deus abençoe, varão. Vou esperar só mais um pouquinho. 8h05 nós vamos começar. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Paz, Alessandro. Tudo bem, Paulo? Deus abençoe, meu amado. Vamos ficar juntinho hoje aí por alguns minutos. Uma coinonia diferente, uma comunhão diferente. Hoje nós vamos falar sobre comunhão, sobre essa coinonia. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Paz, Marilza, Deus abençoe minha irmã, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre a segunda marca da igreja triunfante em tempos de crise. Lembrando que ontem nós iniciamos esse grupo de estudos e a primeira marca foi que
que os novos convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, como primeira marca da igreja triunfante em tempos de crise. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E hoje o nosso segundo tema é que eles perseveravam na comunhão. Perseveravam na comunhão. E nós vamos falar um pouquinho sobre comunhão, como que se dava essa comunhão na igreja primitiva, como que era importante essa comunhão e como essa comunhão se desenvolvia. Paz do Senhor, Iranete, Rosa Barros, Deus te abençoe. A paz do Senhor, Ana. Glórias a Deus. Se vocês puderem compartilhar essa live, façam isso. Se vocês puderem marcar pessoas aí que vocês conhecem, nós precisamos expandir, nós precisamos chegar a mais casas, a mais pessoas. Paz do Senhor, Val, boa noite. Amém. Amém. Vamos orar então para nós iniciarmos. Eu vou paralisar aqui agora a música e nós vamos orar para podermos iniciar esse estudo. Amém. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, iluminação, entendimento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nessa noite mais uma vez para Te agradecermos pelo dom da vida, para Te agradecermos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor e Te pedimos, ó Pai, que a Tua companhia conosco, a Tua ajuda, ó Pai, continue presente ao longo de toda a nossa vida. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos por Tua misericórdia e graça. Também não podemos deixar de orar e pedir, ó Pai, que Tu possas confortar e consolar todas as famílias espalhadas na face dessa terra, que neste exato momento estão tendo que enterrar, ó Pai, seus familiares. Que Tu possas ter misericórdia, Senhor, das famílias da terra, que Tu possas confortar os corações. Pai, também queremos orar neste momento por as 6 pessoas que estão confirmadas com coronavírus na nossa cidade. E Te pedimos, ó Pai, que dessas 6 pessoas, 3 delas estão em estado grave. Te pedimos, ó Pai, que Tua poderosa mão possa guardar, que a Tua poderosa mão possa reverter a todo esse quadro. Senhor, mas não somente do coronavírus, mas, ó Pai, todas as pessoas que se encontrarem nesse momento no hospital, no CTI, nas UTIs, que Tu possas, ó Pai, seja na enfermaria, seja com qualquer tipo de enfermidade, Senhor, qualquer tipo de enfermidade que as pessoas estejam tendo agora em seus lares, nós oramos pela nossa cidade, que Tu possas enviar a Tua cura, que a Tua misericórdia, o Teu sangue possa, ó Pai, tocar essas vidas e elas possam se recuperar. Toma cada família de nossa cidade também em Tuas mãos, tenha misericórdia de nós, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, dá-nos conhecimento. Senhor, abre as portas e janelas do céu para que possamos aprender da cultura do céu, dos ensinamentos do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Minha mamãe também está assistindo. Vera Melo, Deus abençoe, mamãe. Eu aqui diante dos meus irmãos aqui, eu peço a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos ler. Hoje nós então vamos falar sobre a segunda marca da igreja triunfante em tempos de crise. Lembrando novamente que a primeira marca que nós ontem estudamos é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E nós podemos entrar um pouquinho, descobrir um pouquinho quem eram os apóstolos, né? Nós podemos entrar um pouquinho em falar como que era essa doutrina, e essa doutrina era uma doutrina bíblica, e depois eu até postei lá no grupo, fiz um comentário de algo que eu até esqueci, que eu não enfatizei, que eu não falei, mas que depois me veio à memória. A doutrina dos apóstolos, ela era uma doutrina bíblica,
mas também uma doutrina baseada nos atos e nos ditos de Jesus, nas ações de Jesus e nos ditos, ou seja, nos ensinamentos, nas palavras de Jesus, nos sermões de Jesus, nas parábolas de Jesus. Então a doutrina apostólica ela é baseada nisso, na vida de Jesus, em seus ditos e feitos, em sua morte, em sua ressurreição e também em textos bíblicos do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre a segunda marca, que é a marca de que eles também perseveravam na comunhão. Como eu disse ontem, houve 3 coisas que diz aqui em Atos capítulo 2 que eles perseveravam. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles perseveraram na comunhão e eles perseveravam na sua ida ao templo. Eles eram unânimes. A Bíblia fala no versículo 46 que diariamente perseveravam unânimes no templo. Mas hoje nós vamos falar sobre a comunhão. Como que eles desenvolveram este relacionamento. A palavra comunhão, ela é uma palavra grega chamada koinonia, que você já deve ter ouvido falar. Existem CDs que têm esse tema, o nome do CD é koinonia. Eu lembro de um adorador chamado Bené de Souza, que ele tem ali o hino koinonia, o CD dele é koinonia. E há vários hinos dos dias de hoje, vários corinhos, não dos dias de hoje, mas vários corinhos bíblicos que tinha nesse CD, né, de koinonia. Então a palavra comunhão, koinonia, quando nós falamos sobre comunhão, nós estamos falando sobre algo que envolve relacionamento e envolvimento mútuo. Quando nós falamos sobre koinonia, comunhão, nós estamos falando sobre alguém que participa com outra pessoa, sobre alguém que faz algo com outra pessoa. Mas também, quando falamos sobre comunhão, nós falamos sobre compartilhar aquilo que se tem, pronta contribuição, né? Então, um relacionamento, um compartilhar, uma associação que envolve relacionamento. E os discípulos, a Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão. Então nós vamos ler aqui Atos capítulo 2, versículo 42, que é o texto base, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então o que eles compartilhavam? Se koinonia significa compartilhar aquilo que se tem, um dos significados é esse, o que eles partilhavam? E aí o texto bíblico diz, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles partilhavam e eles compartilhavam oração. Eles compartilhavam momentos de oração na koinonia deles, na comunhão deles, e eles partilhavam o pão. Se nós lermos aqui o versículo 46, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, como que se dava essa comunhão, né? Essa comunhão, ela acontecia nas casas. As casas eram, naquele momento, o lugar central aonde se desenvolvia a comunhão cristã. Visitas, um que abria a casa e várias igrejas surgiram dentro das casas. Mas no templo também, eles iam juntos ao templo para poder orar, né?
ir nas casas para poder ter essas refeições. E havia algumas coisas nessa partilha, nesse compartilhar, que não podia faltar. Coisas que não podiam faltar e coisas que não podiam ter. Haviam coisas que não podiam ter nesse momento de comunhão, né? E o que é que não podiam ter nessa reunião? Não podia ter fingimento, não podia ter mágoas, rancores, inimizades, hipocrisia. Isso não era admitido por eles. E eles muito trabalhavam para que isso não entrasse, porque tudo aqui que falamos agora que não podia, fingimento, mágoa e rancor, você sabe que isso é inerente à natureza humana, à carne humana. Isso às vezes quer sobressair e precisa fazer o que então? Dominar essas coisas. Esses sentimentos, uma hora ou outra, eles vão querer dizer assim, presente, estou aqui. Mas cabe a cada um de nós dominarmos isso, né? Sujeitarmos esses tipos de sentimento ao tribunal do Senhor, né? Porque certamente isso vai sempre estar presente enquanto nós aqui nessa terra estivermos. Porém, eles dominavam a sua carne, eles lutavam contra essas coisas. Nós não podemos nos entregar a isso. Então, esse tipo de coisa não podia ter na comunhão, de casa em casa, não podia ter ali quando eles estavam juntos, não podia. Por quê? Porque isso atrapalhava o relacionamento, isso trazia peso e continua fazendo isso, continua trazendo peso. Então essas coisas não podiam no partir do pão. Na comunhão do partir do pão, quando eles estavam ali juntos, não podia ter esse tipo de coisa. Nas refeições, essas coisas tinham que ser dominadas, tinham que ser rejeitadas. Mas nós aprendemos, aqui no versículo 46, algumas coisas que deviam de ter, que eram importantes demais de ter. A primeira delas, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. A primeira coisa, que tinha que ter nessa comunhão, no partir do pão, alegria. Eram refeições muito alegres, né? Eram refeições que as pessoas se sentiam bem, elas estavam felizes. Mas há uma segunda coisa que era necessário nessa comunhão do partir do pão, de casa em casa, no dia a dia, que é a singeleza de coração. Alegria e singeleza de coração. É a segunda coisa que era necessário para ter ali. Mas há mais uma coisa. Mas antes de eu falar sobre essa terceira coisa, o que significa a palavra singeleza? Singeleza de coração significa simplicidade. A palavra singeleza significa simplicidade. Sem sofisticação. Singeleza significa sem sofisticação. Ausência de ornamentos. Modéstia. Naturalidade. Essas duas coisas precisavam estar presentes. As outras não. Fingimento, raiva, mágoa, rancor, maledicência, essas coisas não podiam. Não eram bem-vindas essas coisas na comunhão do partir do pão, de casa em casa. Mas a alegria e a singeleza de coração, que como nós vemos, é a simplicidade, é a naturalidade, é a modéstia, a ausência de ornamentos, de vaidades, isso não pode faltar. Os outros podem, isso não pode faltar. E nós estamos tendo agora, meus irmãos e irmãs, esse tempo de estar partindo o pão de casa em casa novamente, nas casas. Agora Deus está restaurando nesses dias a comunhão na casa, na família. Às vezes, as pessoas, nós cristãos,
temos uma excelente comunhão com muitas pessoas da igreja, mas quando a gente chega na nossa casa, na nossa família, não falta atitudes reprováveis. A gente às vezes não está bem com a família, e nesse tempo, se você quer restaurar a comunhão do teu lar, nesse tempo desafiador que você tem que ficar 24 horas, uma parte, né, da população, né? Uma parte da população, a outra tá ainda vivendo a sua vida comum, diária. Mas para você que está nessa reclusão, assim como eu também, a minha esposa, a minha família, as mágoas, rancores, o ódio, a raiva, ela tem que ir embora, tem que ser dominada. Mas olha, a singeleza, a simplicidade, ela faz parte, ela é bem-vinda. A alegria, pessoas que estão em casa tristes, fique alegre, seja alegre, em nome de Jesus, porque essa é a verdadeira comunhão, essa é a verdadeira koinonia. A Bíblia diz que esses irmãos, no partir do pão, agiam dessa maneira. Com quem que eles aprenderam isso? Com quem que os apóstolos e os novos, mais os apóstolos, né? Os apóstolos ensinaram aos novos convertidos isso. Os apóstolos, os discípulos que já conheciam a Jesus, né, há mais tempo, que andavam com Jesus, para eles essa questão da comunhão, da koinonia, da alegria, da singeleza, da humildade era muito tranquilo. Agora, eles estão ensinando para esses novos convertidos essa necessidade. E foi com quem que os apóstolos aprenderam a importância da koinonia? Foi com quem que os apóstolos aprenderam a importância do partir do pão com simplicidade, com serenidade? Vamos então abrir agora em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Marcos 14. Evangelho de Marcos capítulo 14. Só para a gente poder ter uma base aqui, para a gente poder dizer, uma base bíblica, para a gente poder dizer que nós sabemos que os apóstolos aprenderam isso com Jesus, na convivência com Jesus, né? Mas, só para ter o texto base para isso, Marcos capítulo 14, nós vamos ler o versículo 17, que diz assim, Marcos 14, 17, ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é, o meu corpo. Eles aprenderam essa questão do partir do pão com singeleza, com sinceridade, com verdade, com alegria, com modéstia, com naturalidade. Eles aprenderam isso com Jesus. E nós também aprendemos isso com Jesus e com os apóstolos. Nós aprendemos isso. A mesa, nós temos aqui até um deslumbre do que acontecia, além da alegria, na mesa, em volta da mesa, quando eles comiam juntos, quando eles estavam juntos. Além da alegria, dessa simplicidade, dessa naturalidade, nós podemos ver que esses momentos também de partir do pão eram momentos em que revelações aconteciam, né? Coisas que estavam ocultas, escondidas, vinham à tona sobre a mesa. Jesus, ele afirma que no meio dele há um que não está ali com sinceridade. Ele afirma que há um que deixou o fingimento, a mágoa e o rancor entrar em seu coração. E Jesus revela isso. Opa, estamos eu aqui com vocês. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu estou aqui com vocês,
eu e vocês 12. Só que tem alguma coisa errada aqui no nosso meio. Tem alguma coisa que não está certa. Um de vocês vai me trair. Era um momento assim, de revelação. Então, quando a coinonia mesmo de Deus, ela traz revelações. Então, nesse momento, veja, a palavra de Deus diz que Judas Iscariotes, ele saiu daquele lugar, saiu correndo, ele não suportou ficar ali, naquele lugar de comunhão. E quando a comunhão é verdadeira, quando a comunhão é sincera, aquele que está com o diabo, ele não suporta. Aquele que está com um problema espiritual, ele não suporta, ele vai embora. Mas por que muitas vezes por que a gente não tem visto muito esses sinais? Por que quando a gente se reúne, a gente não vê muito esses sinais? É porque, veja bem, ali havia no meio de 13 pessoas, havia um que não estava bem, e ele não suportou. Isso me traz preocupações. Será que quando nós, como igreja, nos reunimos, será que é mais de um? Será que será que é a maioria que está em discórdia, com falsidade, com hipocrisia, com rancor, com raiva no coração? Isso é uma coisa só para a gente refletir, irmãos e irmãs. É só para a gente refletir, porque na comunhão ali com 13, um foi correndo embora, depois ele saiu fora. Mas isso é uma coisa para a gente refletir, para a gente trabalhar. Você que está na sua casa agora, você que está entre família, e daqui a pouquinho, em nome de Jesus, se Deus quiser, quando a gente estiver em igreja novamente, eu quero deixar essa palavra, vamos lutar para a gente caminhar na simplicidade, na singeleza de coração. Amém? Vamos lutar para que a cada dia a gente trabalhe em prol de uma coinonia forte, poderosa. Porque essa coinonia forte, poderosa, quando o maligno entrar, encher o coração de uma pessoa, o maligno não vai suportar. Mas me preocupa muito o ambiente vivencial de hoje em dia, nas igrejas, como cristão. Será que nós estamos ali? Será que quem está ali de singeleza de coração é uma minoria? É uma coisa para a gente pensar e melhorar. É só para isso. Essa palavra, na verdade, é só para a gente poder refletir e melhorar. Porque a comunhão, ela traz isso. E a palavra do Senhor diz que essa era uma das marcas da igreja triunfante, da igreja primitiva, que ao meu ver foi uma igreja triunfante porque ela suporta até os dias de hoje, ela está presente até o dia de hoje. A igreja que surgiu lá com aqueles irmãos é uma igreja triunfante, e nós fazemos parte dessa igreja triunfante também, e a vontade de Deus eu tenho percebido, para a minha vida, para a tua vida, é nos melhorar, é melhorar ainda mais o nosso relacionamento. Amém? Então, no partir do pão, vamos lá. Eles partiam o pão. Nós falamos, um breve resumo. Comunhão significa compartilhar aquilo que se tem. Eles compartilhavam o pão de casa em casa. Compartilhavam orações também. Mas na hora das refeições, eles estavam ali compartilhando. E o que não podia ter, em primeiro lugar, nessas refeições, nesse compartilhar? O que não podia ter? Não podia ter fingimento, mágoa, rancor, ódio, falsidade, hipocrisia. Não podia ter. Por que não podia ter? Porque isso corrompe os bons costumes. Isso fragiliza a comunhão. Mas por um outro lado, o que era necessário? O que podia ter de sobra nessa comunhão, nessa koinonia? Alegria, singeleza de coração. E então agora nós decidimos aqui, aprendemos aqui, com quem os apóstolos aprenderam. Com quem os apóstolos aprenderam a koinonia? Com quem os discípulos aprenderam a koinonia? Eles aprenderam com Jesus, no relacionamento com Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, a mesa e os 12, nós aprendemos
que a mesa, que essa koinonia, que essa comunhão, pode ser um momento em que revelações surjam, em que o maligno bate em retirada, vá embora. E também novidades aconteçam. A comunhão, ela pode gerar novidades também, que foi a instituição da ceia. Foi na comunhão que Jesus, com os apóstolos, que Jesus inaugurou a Santa Ceia. Então veja a importância desse momento, mas ele precisa ser sincero. O nosso partir do pão precisa ser sincero. Então havia ali, eles compartilhavam o quê? O pão. Mas eles também compartilhavam o quê? A oração. E como isso? Oração. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eles compartilhavam oração. E veja, Atos capítulo 12, versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Muitas pessoas estavam congregadas, juntas, unidas e oravam. Então a comunhão se dava no partir do pão e nas orações. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando, estava junto, orando por ele, orando pela vida dele. O milagre aconteceu, as portas se abriram, Deus enviou o seu anjo, e o anjo foi abrindo portas para que Pedro pudesse sair. E Pedro foi livre daquela prisão por uma intervenção de Deus, e tem uma igreja orando. Eles partilhavam orações um pelo outro, né? Quando um estava em perigo, virou foco, Pedro virou foco, vamos orar. E a oração incessante da igreja trouxe resultados poderosos. E agora no versículo 12, quando Pedro está solto, ele vai para o lugar onde estão orando. Ele vai para a casa dessa irmã chamada Maria. E quando chega lá, havia um grande número de pessoas orando. Atos capítulo 5, a palavra do Senhor diz, no versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles partilhavam, eles perseveravam na comunhão. E como que essa comunhão se dava? No partir do pão, que nós já falamos aqui. Nas orações, eles oravam juntos, eles oravam um pelo outro. E a Bíblia diz, e encerra, dizendo que além de terem comunhão através do partir do pão e das orações, o versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Uma terceira coisa que eles compartilhavam, que eles tinham comunhão, que eles louvavam a Deus. Eles louvavam ao Senhor juntos, eles adoravam a Deus juntos. Eles louvavam a Deus, ou seja, o que significa a palavra louvar? A palavra louvar significa homenagear. Em um dos significados também é honrar. Homenagear, honrar. E como que eles faziam isso? Declarando: tu és o Rei dos Reis,
Tu és o grande, o excelso, o poderoso, o digno de ser adorado e ser louvado. Digno da nossa canção, só Tu és, Senhor. Olha só aqui, olha. Atos, capítulo 4, versículo 24, diz assim. Atos 4, 24. Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu, soberano Senhor. Eles louvavam a Deus. Declarar que Ele é soberano. Tu és soberano, Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar. Meus irmãos, entenda uma coisa. Declarar isso daqui, que Ele é quem fez o céu, a terra e o mar, em uma sociedade que acreditava em deuses, em vários deuses, e essas pessoas estão aqui reunidas bem certas disso. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar. Eles estavam num momento da vida deles de fé tremendo, num momento com Deus extraordinário. Eles estavam inseridos no meio de uma sociedade que foi uma sociedade que foi que se rendeu, ou melhor, que recebeu a cultura grega. Os gregos, eles durante alguns anos eles governaram antes dos romanos. E eles ensinaram a cultura, eles passaram, os gregos imporam a cultura grega aos judeus. E muitos dos judeus não teve outro jeito, aprenderam a falar o grego. Alguns judeus já não sabiam nem mais falar o hebraico, porque se você quer corromper alguém, se você quer fazer com que alguém não se levante contra você, apenas uma das táticas da época era apenas fazer eles perderem a identidade deles. E há algo mais terrível do que você não saber falar nem mais a sua língua mãe. Então, no meio dessa sociedade cheia de crenças, de mitos, ter a certeza, declarar que Tu és soberano, que Tu criaste o céu e a terra, é algo extraordinário. Eles compartilhavam o louvor a Deus. Então, resumindo nessa noite, finalizando, segunda marca da igreja triunfante em tempos de crise, a comunhão. E como que essa comunhão se dava? Acontecia no partir do pão, nas orações e no louvor a Deus. No partir do pão, o que não podia ter nesse momento? Não podia ter fingimento, mágoas, rancor, falsidade, maledicência. Não era aceitável isso. Não era bom nas refeições, eles comendo junto com isso. Não era bom isso. Mas o que era aceitável? O que era bom se estivesse presente, além do prato de comida maravilhoso ali, além daquele pão gostoso, do café, do suco da uva? A alegria e a singeleza, que é a simplicidade, que é a modéstia, que é a naturalidade. Eles não eram pessoas engessadas nesse momento. Eles não tinham medo de poder abrir seu coração, porque eles sabiam que estavam num ambiente de paz, num ambiente de irmãos e amigos. Então, eles estão partindo pão, e tem coisa que não pode, tem coisa que pode. Mas de que maneira que ainda essa comunhão se dá? Através das orações. Eles oravam quando sabia que alguém, como Pedro, estava preso. Eles focavam em Pedro e começavam a orar juntos. Senhor, liberta. Certamente, Senhor, a oração era incessante pela vida dele. Não era a oração, era uma oração incessante sobre a vida de Pedro, e essas orações eram respondidas. Pedro foi liberto. E quando chegou lá na casa da Maria, Deus já tinha feito, mas eles estão orando ainda. Eu acho que Deus nem falou com eles, porque Deus gosta tanto da oração que Deus preferiu não revelar para eles que já tinha feito um milagre na vida de Pedro.
E às vezes eu acredito e quero declarar isso para a tua vida e para a minha vida, para a nossa vida que estamos aqui. Que Deus gosta tanto que a gente ore, que eu quero dizer uma coisa para você. Ele já enviou o anjo dele, provavelmente para a tua vida. Certamente, provável não, certamente ele já enviou o anjo dele para a tua vida. Só que ele ainda não te contou, porque ele gosta de ver você orando. Certamente aquilo, a Bíblia diz, olha que coisa linda. A Bíblia diz que Daniel, ele no primeiro dia, veja isso, que coisa linda de Deus para a tua vida, recebe essa palavra, porque eu creio em nome de Jesus, recebe essa palavra da parte de Deus. Se você recebe esse estudo, essa palavra da parte de Deus, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Olha que coisa linda aqui em Daniel. Daniel capítulo 10 diz assim, olha. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos, ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Glória a Deus! Deus orou, Daniel orou, Deus ouviu. Daniel orou, se humilhando, se colocando diante de Deus, Deus ouviu. E agora lá no Atos dos Apóstolos, a igreja está orando por Pedro, Pedro está preso. E o Senhor já falou, quer saber, eu vou libertar ele, vou enviar, vai lá anjo. Mais uma vez Deus enviando o anjo. Aqui Deus enviou um anjo para falar com Daniel. Lá em Atos, Deus também envia um anjo, vai lá libertar meu servo Pedro, daquelas garras, daquelas algemas. E Deus não conta para a igreja, Deus deixa a igreja orando. Deus deixa a igreja orando por algo que ele já tinha feito. E eu quero dizer isso para você, continue orando, porque eu acredito que você está orando, é um outro nível de fé, que nessa noite Deus está nos levando. Continue orando, porque certamente Ele já deve ter ouvido a tua oração, e tu vais continuar a orar por algo que Deus já te deu. Em nome de Jesus. Então, na comunhão, eles partiam o pão junto, o que não podia ter e o que podia ter. Na oração, eles também tinham comunhão. Eles partilhavam oração. E como disse aqui, eu quero profetizar sobre a tua vida, que tu está orando sobre coisas que Deus já fez. E a notícia vai chegar para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espera em Deus. Espera no Senhor. E eles também tinham comunhão. Louvando a Deus. Eles louvavam a Deus juntos. Tu és soberano, Senhor. Tu fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Numa sociedade extremamente idólatra, eles terem essa convicção, essa fé, é algo extraordinário. Irmãos, aqui então nós encerramos essa segunda marca de uma igreja triunfante em tempos de crise, baseados na igreja primitiva,
A comunhão é a segunda marca de uma igreja triunfante. A primeira marca, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A segunda marca, perseveravam na comunhão. Aproveita esse tempo que você está passando na sua casa, pouco mais com seus familiares, e tira do teu partir do pão, das tuas refeições, do teu relacionamento em casa, procura tirar, porque muitas pessoas, sabe o que acontece, irmãos? Nós não aprendemos na igreja, nunca foi ensinado na igreja, em um sermão, em um estudo bíblico, pelo menos eu posso dizer, eu tenho 40 anos de idade, e como cristão eu já tenho um total de acho que 25, 26 anos, no todo, né? No todo, contando todo o tempo. Eu nunca ouvi o pastor pregar que nós deveríamos nos reunir e agir e estar com sentimento ruim no coração. Nós não aprendemos isso na igreja. As coisas que acontecem na igreja, nós trouxemos de dentro de casa. Nós trouxemos da vida. Não é a igreja que ensina essas coisas. E por que acontece na igreja? Nas igrejas, essas coisas acontecem? Porque as pessoas trouxeram isso de casa. Porque aprenderam isso e não conseguem se soltar disso. E agora que nós estamos voltando para o início, que o Espírito de Deus, nesses dias, está nos levando de volta para o início, onde que o machado caiu. O nosso machado caiu dentro da nossa casa. Sabe, o nosso machado caiu dentro da comunhão, a maneira como a gente rege o nosso relacionamento familiar. Porque da maneira como a gente rege o relacionamento familiar, a gente vai levá-lo para o trabalho, a gente vai levá-lo para dentro da igreja. E por isso tantas pessoas que entram nas igrejas e não ficam, porque vem com esse tipo de comportamento, e aí você confronta, e a pessoa acha que aquilo ali é loucura, é julgamento. Por quê? E aí a gente olha com um olhar de misericórdia, por quê? Porque quando você vai ver a história das pessoas, elas aprenderam isso a vida toda, é difícil mesmo desvincular, principalmente quando não quer, né? Então muita gente hoje vem de casa assim, vai para a igreja e não fica porque não quer mudar. Muitas pessoas também começam a se relacionar e acha que isso surgiu na igreja, mas não é. A gente não ensina isso na igreja, a gente não ensina isso num grupo de estudo. Isso são coisas que a gente tem que, agora que a gente está voltando para dentro de casa, vamos consertar isso. Né? Que a tua casa seja um lugar de alegria e de singeleza de coração. Que a minha casa seja um lugar de alegria e de singeleza de coração. Não pode ter ódio, não pode ter raiva, não pode ter rancor. Não pode ter falta de perdão, não pode ter traição, não pode ter mentira, não pode ter fofoca, não pode, porque isso acaba com a comunhão. Então agora que estamos de volta para o início de tudo, aonde as igrejas se formaram dentro das casas, aonde as igrejas começaram dentro das casas. No livro de Romanos, no capítulo 16, Paulo fala sobre Priscila e Áquila e pede que os romanos os saudem, e saudem a igreja que está na casa deles. A igreja estava na casa, surge nas casas. Amém, irmãos? Que o Espírito do Senhor complete essa palavra, esse estudo para a nossa vida. Amanhã nós não vamos ter o grupo de estudo. Nosso grupo de estudo volta na terça-feira, 8 horas da noite. Terça-feira, 8 horas da noite, o nosso grupo de estudos vai estar retornando. Amanhã nós vamos ter o nosso culto às 7 horas da noite. E eu gostaria de te pedir, eu tenho aqui 18 pessoas agora comigo, pelo menos você que é membro aqui da Igreja Metodista de Vargem Grande, que você fosse ali, pede para alguém da sua casa, ou se você já tem aí, beleza, pega um pedacinho de pão, pega um suco de uva, bota num pratinho, chama a tua família. Eu vou estar consagrando a Santa Ceia online, para que você tenha esse momento de comunhão dentro da sua casa. Várias vezes eu tive que consagrar ceia por telefone. Você vai estar vendo o pastor,
né? A única coisa que você não pode fazer, você não pode consagrar a Santa Ceia. O que você pode fazer, se você quiser fazer uma ceia da amizade, uma ceia do amor, é uma coisa. A Santa Ceia você não pode consagrar. Então, 7 horas da noite, nós vamos estar aqui louvando e adorando a Deus. Pega um pedacinho de pão, coloca do lado num pratinho, pega um pouquinho de suco de uva, chama a tua família e eu vou consagrar a ceia, vou tomar junto com vocês o cálice, vou comer o pão junto com vocês, vou estar dando o direcionamento, vamos tomar o cálice, aí você pega o cálice, oferece aí, né? Oferece para os seus familiares que estiverem com você, que estiverem... A gente vai fazer aquela oração, né? Que quem está em paz com Jesus, quem está bem com Jesus, né? Para também participar, ok? Então, para amanhã, prepare isso aí na sua casa, seu pãozinho e seu suco da uva, e a gente vai ter esse momento extraordinário em nome de Jesus, tá bom? Então, esses são os anúncios. Amanhã nosso culto, Santa Ceia. Segunda-feira, hoje também, hoje, o último anúncio. Hoje é meia-noite, eu vou estar entrando na live. Hoje vai ter a live da meia-noite. Nós vamos ter ali um momento de louvor, vou botar uma canção para a gente ouvir, uma breve palavra rapidinho sobre jejum, e a gente vai estar consagrando o nosso jejum. Nós vamos participar como igreja, nós estamos convocados a participar como igreja do jejum nacional, ok? Nós vamos estar fazendo esse jejum, em nome de Jesus, em comunhão, tudo em comunhão, em nome de Jesus, amém? Se você quiser se despedir aí, pode começar a dar o seu tchauzinho, ok? Dá o teu tchauzinho aí, dá a tua paz aí que eu quero te dar boa noite, dá a tua boa noite aí que eu quero te dar boa noite, em nome de Jesus. Qualquer dúvida sobre o estudo, entre em contato comigo, me manda mensagem. Se você puder compartilhar essa live, agora que ela vai estar completinha, compartilha ela. Eu acredito que essa palavra vai abençoar muita gente. O que vocês acham? Vocês acham que isso vai ajudar? Paz, Flor aí, Deus abençoe, boa noite. Marina Leal, paz. Camila, Norma, boa noite. Vamos lá? Paz, Marina. Amém? Se vocês puderem, compartilhem em nome de Jesus. E meia-noite espero vocês. Se o sono não pegar, né? Mas se você for dormir antes da meia-noite, consagre o teu jejum, que vai ser até amanhã, a 1h da tarde de amanhã. Não vai ser até o meio-dia. Vai ser até 1h da tarde, jejum completo. Esquece televisão, né? Esquece rede social. Usa teu celular só para colocar música, canção, né? Mas não deixa ali a tua curiosidade querer saber sobre notícia. Jejum total. Se você toma remédio, toma remédio. Paz, minha irmã Beth, Deus abençoe, boa noite. Amém? Irmãos, vai me passando rapidinho aí um feedback, foi bênção, como é que foi aí? Deu para entender? Oi, vem cá, Benjamin, vem cá dar tchau para eles, vem cá rápido. Vem aqui, dá a voltinha aqui com o pai, vem cá, corre. Corre para tu dar tchau para eles, que a gente já vai encerrar. Quando tu vir, tu der tchau, eu encerro, vem cá. Vem cá, meu amor. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Fala assim, paz do Senhor. Fala com eles, a paz. Fala. Faz isso não. Fala assim, a paz. Fala, paz. Amém, irmãos? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até meia-noite.